Olá, meus queridos alunos do Centro Universitário Rio Preto, UNIRP, terceiro semestre. Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre aborto. Nossos encontros, que normalmente são às sextas-feiras, ficaram prejudicados por causa do feriado de 1º de maio, mas, independentemente de qualquer coisa, eu estou aqui hoje para que não fique um hiato, um intervalo muito grande entre a segunda e a terceira aula. Nós, na primeira aula, fizemos aquele apanhado geral, considerações gerais, o que é o aborto, qual aborto interessa para o direito penal, falamos do aborto espontâneo, aborto acidental e do aborto intencional. Esse sim interessa para o direito penal, então já fica adiantado para vocês que o elemento subjetivo é o dolo. Fizemos algumas outras considerações sobre sujeito ativo, sujeito passivo e falamos em seguida dos 3 tipos penais existentes, aí já na aula 2, artigos 124, que trata do autoaborto e do consentimento para o aborto praticado por terceiro. O 125 do aborto praticado por terceiro sem o consentimento da gestante e o 126 do aborto praticado por terceiro com o consentimento da gestante. Lembrando que quando a gestante que consente é incapaz ou quando este consentimento é obtido de modo fraudulento ou mediante violência, ele não tem validade, então aí o autor responde nos moldes do artigo 125, como se tivesse feito sem o consentimento da gestante, óbvio. Hoje nós vamos falar das formas qualificadas do aborto e das hipóteses de aborto permitido. As formas qualificadas de aborto estão no artigo 127 do Código Penal. O artigo 127 dispõe que as penas dos 2 artigos anteriores. Vamos fazer uma pausinha aqui. Por que dos 2 artigos anteriores? Ou seja, essa qualificadora só se aplica aos artigos 125 e 126. Por uma razão muito óbvia, gente. São formas qualificadas pelo resultado, lesão grave na gestante ou morte da gestante. Então, por uma questão óbvia, ele não se aplica ao artigo 124, porque no 124 o sujeito ativo é a gestante. Não faria o menor sentido ela ter sua pena agravada quando do aborto resulta lesão grave nela própria. Se resultar a morte, estaria extinta a punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso 1 do Código Penal. Então, a pena dos artigos 125 e do artigo 126 será aumentada em 1/3 quando, em razão do aborto ou das práticas abortivas. Vejam aqui, a qualificadora é aplicada inclusive no caso de tentativa. Quando em razão do aborto ou da prática abortiva ou dos meios empregados para tanto resultar lesão grave na gestante. A lesão grave na gestante é aquela do artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal, que nós vamos estudar já a partir da próxima aula. Em resultando lesão grave na gestante, a pena do artigo 125, que é de 3 a 10 anos, e a pena do artigo 124, que é de 1 a 4 anos. Essas duas serão aumentadas em 1/3. Repito, desde que essa lesão resulte do aborto ou dos meios empregados para o abortamento, para a cessação da gravidez no caso de tentativa, ou seja, caso o aborto não se consume. Ok? E se resultar a morte da gestante? Aí a pena também, tanto do 125 quanto do 126, será aplicada em dobro. Neste caso, a pena será dobrada. Só lembrando que nós temos lá no 129 uma lesão corporal dolosa, considerada gravíssima, artigo 129, parágrafo 2º, inciso 5, quando da lesão resulta o aborto. Não vamos confundir esse tipo de lesão qualificada com o aborto praticado por terceiro do 125. No 125, você tem o dolo de interromper a gravidez.
Aqui no 129, parágrafo 2º, inciso 5, você tem apenas o dolo de agredir. E o resultado do abortamento é um resultado previsto, ou no mínimo previsível, mas não desejado. Crime préter-doloso, tá bom? Então, aqui nós estamos falando de outra coisa. Então, o aborto, tanto do 125 quanto do 126, terá sua pena aumentada em 1/3 quando resultar lesão grave na gestante e terá a pena dobrada quando resultar a morte da gestante. Também uma morte não desejada. Mais uma hipótese de crime préter-doloso. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Esses resultados poderão advir tanto do aborto consumado quanto do aborto tentado nos termos do artigo 127. Agora no 128 nós temos as hipóteses de aborto permitido. São duas as hipóteses. Quando eu falo isso em sala de aula, eu não falo, mas não são 3. Não, nós estamos falando das hipóteses previstas no artigo 128. A terceira, da qual nós vamos tratar hoje também, ela é resultante de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O artigo 128 ele trata de duas. O aborto praticado por médico. Inciso 1, para salvar a vida da gestante, chamado de aborto necessário ou terapêutico. E o inciso 2, quando a gravidez resultar de estupro, chamado de aborto humanitário ou sentimental. Vejam, primeiro no inciso 1, aborto praticado por médico. É controversa essa questão. Alguns alunos já me perguntaram por que salvar a vida da gestante e não do bebê? A gestante é mais importante? Não vamos entrar nessa discussão aqui, que a gente poderia ficar o dia inteiro falando disso. Mas a resposta, ou seja, a razão que levou o legislador penal brasileiro a decidir sobre o assunto é simples. A vida da gestante é uma realidade, a do bebê é uma expectativa. Então, claro que ele autoriza a intervenção para preservar a vida da gestante. Inclusive, não é só da gestante. Lá no artigo 146 do Código Penal, quando se trata do constrangimento ilegal, no parágrafo 3º a gente tem lá as causas de exclusão de crime. Vejam, não compreende na disposição deste artigo, inciso 1, a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal ser justificada por iminente perigo de vida. Então, a vida, como bem maior, protegido pela nossa legislação, e, portanto, um direito indisponível, ela deverá ser preservada. E aquele que atua para preservar a vida de alguém não precisa da autorização desse alguém nos termos do artigo 146, parágrafo 3º. Então, nós temos esse aborto, um aborto necessário ou terapêutico, praticado por médico. A primeira questão que surge, ou a principal questão que surge aqui, e se for praticado por uma pessoa que não seja médico? Imaginem o seguinte, num vilarejo longínquo, até você chegar a uma unidade de saúde, a gestante já poderá ter falecido. Então surgiu o problema, o socorro tem que ser imediato e não tem nenhum médico por ali. Surge uma pessoa com conhecimentos nessa área e pratica o abortamento e salva a gestante. Será que ela deverá responder por algum crime, já que o 128, no seu inciso 1, fala apenas do aborto praticado por médico? A resposta é simples. Excludente da ilicitude, que vocês já estudaram, que vocês conhecem, é o estado de necessidade. Ele agiu, ou ela agiu, para salvar de um perigo que ela não provocou e cujo comportamento, cuja intervenção se fazia necessária. Então, nós temos aí um estado de necessidade. A outra modalidade de aborto permitido pelo artigo 128 está no inciso 2, o aborto sentimental, o aborto humanitário, quando a gravidez resultar de estupro. Aqui, mais um alerta. Eu já vi aluno responder em prova o seguinte, quando a gestante for estuprada. Não é isso, gente, são coisas distintas. Às vezes a mulher já está grávida e vem a ser estuprada, isso não lhe dá o direito ao abortamento.
O aborto é permitido quando a gravidez resulta de estupro. E aqui também surge outra questão polêmica. Por quê? Por quê? O que a criança tem a ver com isso? Resposta: tem tudo a ver. Vejam, a lei apenas faculta. Tem mãe que, apesar da violência sexual, ela quer levar a gravidez adiante. Ela recebe aquilo como uma bênção, um prêmio. E a felicidade da gravidez vai ser muito maior do que a dor daquela violência que a vitimou. Ela vai conseguir ter o filho e educá-lo com muito amor. Ótimo, que eu tenha. Por outro lado, tem mãe que não consegue separar as coisas e que acaba descarregando na criança a raiva, o ódio, o rancor que sente do seu algoz, do autor daquela violência sexual. Então, nessas situações, o legislador entende que para a própria criança é melhor não vir ao mundo. Ela vai pagar por algo que ela não fez. Então, neste caso, a lei faculta a gestante interromper a gravidez. Então, as hipóteses do artigo 128, não se esqueçam, são duas apenas. Inciso 1, aborto necessário terapêutico para salvar a vida da gestante quando praticado por médico. E inciso 2, aborto humanitário ou sentimental, duas hipóteses, tá? Também praticado por médico quando a gravidez resultar de estupro, não quando a gestante for estuprada. São coisas distintas. Se já estava grávida, foi estuprada, isso não lhe dá o direito ao abortamento. Agora, se a gravidez resultar de estupro, sim. Neste caso, depende de uma autorização da gestante ou de seu representante legal, quando ela é incapaz. E aquela terceira hipótese? Existe, da qual eu falei agora há pouco? Existe. Não está no código. Então, sempre que forem questionados a respeito, muita atenção para a maneira como a questão é formulada. Existe sim uma terceira hipótese, mas essa não está no código. É resultante de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a DPF número 54, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental. O ministro relator era o ministro Marco Aurélio Mello. E ele entendeu o seguinte: no caso de feto anencefálico, o grau de anencefalia, às vezes, inviabiliza a vida fora do útero, a vida extrauterina. E aí você tem que interpretar de forma distinta vida e sobrevivência. Às vezes, a criança nasce, consegue sobreviver por um pequeno período, uma vida vegetativa. É uma sobrevivência, mas não é vida. Não tem um mínimo de dignidade para aquela criança. Sem contar o sofrimento pelo qual passa a mãe. Assim como no caso do aborto, tem gestante que, ao ser informada da situação da criança, ela entende como algo que tem que ser enfrentado. Ela entende que tem que passar por aquilo e quer levar a gravidez até o final. E ela pode. A lei não impõe a interrupção da gravidez, ela faculta. Agora, por outro lado, tem gestante que não suporta, e aquilo vai ser uma tortura para aquela gestante. Então, neste caso, o Supremo decidiu por autorizar a interrupção da gravidez. Repito, no caso em que a mãe não tiver condições psicológicas, aquilo é uma tortura para a mãe. Então, aí, respeitando o princípio da autonomia da vontade e o princípio da dignidade humana, o Supremo autorizou a interrupção da gravidez. Tudo bem, gente? Feto anencefálico, mas não está no artigo 128. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Qualquer dúvida, mandem e-mail para renatopupoprofessor@yahoo.com.br. Este endereço que aparece para vocês aí na descrição. Deem um feedback sobre essa aula, para a gente saber se vocês estão compreendendo, se estão conseguindo acompanhar. E na próxima nós estaremos aqui de volta para iniciarmos o estudo sobre lesão corporal. Algumas coisas vão nos trazer de volta ao aborto. Como eu já disse, nós temos a lesão corporal grave, quando da lesão resultar a aceleração de parto. E temos a lesão corporal gravíssima, quando dela resultar o resultado abortamento. Crime pré-doloso, dolo no antecedente e culpa no consequente.
Muito obrigado. Até a próxima.